Olá, pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores, vimos os conceitos básicos da estatística exploratória. Nós vimos medidas de posição, vimos quais os tipos de variáveis que existem, e agora nós vamos entrar numa nova parte da disciplina que envolve os conceitos sobre probabilidade. Então, na aula de hoje, vamos dar uma introdução do que significa probabilidade, a definição formal e ver bastante exemplo para ajudar na assimilação do assunto. Então, quando a gente escuta o nome probabilidade, vem logo aqueles exemplos básicos que a gente ouvia lá no ensino médio, do tipo, se eu lançar uma moeda, qual a probabilidade de cair cara? Qual a probabilidade de cair coroa? Ou se eu lançar um dado, qual a probabilidade de cair uma determinada face? Então, realmente, essa ideia de probabilidade está relacionada com as possibilidades de um determinado evento. E é interessante que agora a gente vai começar a relacionar o que a gente viu nessa parte inicial da disciplina, que é a parte da distribuição de frequência. Então, a gente veio que a distribuição de frequência é um instrumento importante para a gente avaliar a variabilidade das observações de um fenômeno aleatório. Tá? E aí, essas frequências e as medidas calculadas, como média, mediana e assim por diante, são estimativas de quantidades desconhecidas, tá? E aí são extraídas de forma de amostra. A gente faz uma amostragem daquele banco de dados que a gente tem. E aí, em particular, lembra naquela tabelinha, na primeira coluna, a gente relaciona a frequência, que a gente chama de frequência absoluta, e na segunda coluna, daqui a pouco eu vou ver um exemplo, para ficar mais claro, a gente via as frequências relativas, ou também chamadas de proporção. E aí são essas frequências relativas que estimam a probabilidade de ocorrências de certos eventos de interesse. E aí podemos criar um modelo teórico, um modelo probabilístico, que reproduza de maneira razoável a distribuição das frequências, quando o fenômeno é observado diretamente. E já vamos de exemplo para a gente já deixar bem explicadinho sobre a definição de probabilidade. Então vamos lá, exemplo 1. Queremos estudar as frequências de ocorrência das faces de um dado, certo? Então eu vou lançar um dado e eu quero saber qual a frequência dessas faces aparecerem, caírem no lançamento. Então, um procedimento a adotar seria lançar o dado certo número de vezes, n, e depois contar o número n de vezes que ocorre a face 1, 2, 3 até a 6, porque um dado tradicional tem 6 faces. Então, a gente pode calcular essa probabilidade através da frequência relativa, que são as proporções. Lembra lá que o número n embaixo é o número total de possibilidades daquela situação, daquele dado, daquela variável, e em cima é o valor específico para o caso que eu quero, certo? E aí determino a distribuição de frequência do experimento realizado. Então, o N, nesse caso, daqui a pouco eu vou definir o que é o espaço amostral, tá? Mas antes disso, esse N é justamente o total de possibilidades para aquele acontecimento. Então, nós temos, nesse caso, que N é igual a 6, porque temos 6 faces. Então, existem 6 possíveis possibilidades de cair a face de um dado, de cair, assim, de aparecer no lançamento essa fase. E aí, esse N em cima vai ser a face específica que eu quero analisar. Se for a face 1, vai ser N1 e assim por diante. Então, para cá, aqui nessa tabelinha, exemplifica bem essas possibilidades. Então, a primeira linha nós temos as faces possíveis, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E embaixo nós temos a frequência teórica, ou seja, as probabilidades de acontecimento de cada face. Então, se eu jogar um dado, a probabilidade de cair a face 1 é de 1/6, onde NI é igual a 1 aqui e o N igual a 6. Se eu quero que caia a face 2, quantas possibilidades nós temos? Então, para o evento da face 2, nós temos uma possibilidade. Existe uma chance da face 2 cair. E aí, a probabilidade estudada para esse caso vai ser 1/6, pois é uma possibilidade para o evento da face 2 cair, para um total de
6 possibilidades. Próximo exemplo. De um grupo de 2 mulheres e 3 homens, uma pessoa será sorteada para presidir uma reunião. Queremos saber as probabilidades do presidente ser do sexo masculino ou feminino. Então, vamos lá. Observamos que só existem 2 possibilidades dessa escolha. Ou a pessoa é do sexo masculino, e a gente representa por H, ou é do sexo feminino, está representado pela letra M. Então, supondo que o sorteio seja honesto e que cada pessoa tenha igual chance de ser sorteada, teremos abaixo aqui um modelo probabilístico para esse experimento. Então, nós temos quantas possibilidades? Então, o espaço amostral, o total das nossas possibilidades, considera a quantidade de mulheres e de homens. Então, 2 mais 3, eu tenho N aqui no nosso caso, vai ser igual a 5. Isso aqui é o total de possibilidades. Então, dessas 5 escolhas que eu tenho, quais as chances de serem mulheres? Então, desses 5, nós temos a possibilidade de 2 mulheres. Então, a probabilidade da escolha desse presidente ser do sexo feminino, ser mulher, é de 2/5, onde 5 aqui é o total, que é o N, e o 2 é a frequência, é a chance, a possibilidade de ser aquilo desejado, de ser mulher para esse experimento. E para o homem, como o total é 5, quais as chances, quais as possibilidades dessa minha escolha vir homem? Então, dos 5, nós temos 3 homens. Então, 3 homens. Então, a probabilidade da escolha do presidente ser do sexo masculino é de 3/5. E aí o total dá igual a 1. E já a gente vai saber por que dá igual a 1. Porque a soma aqui tem que dar igual a 1. Então, existe um certo critério no valor da probabilidade, que tem que ser entre 0 e 1. E a gente vai definir já já. E depois desses exemplos, vamos definir 2 conceitos muito importantes para a construção do modelo probabilístico. Tá? Então, o primeiro é sobre espaço amostral, que em muitos livros na literatura é representado por essa letra aqui, grega, ômega, tá? Que consiste nada mais nada menos que o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento em questão. Tá? E aí, os elementos desse espaço amostral são os pontos amostrais ou os eventos elementares. Então, todos os possíveis resultados para esse experimento, a gente vai chamar de espaço amostral. É dado pelo conjunto, tá? E a segunda parte, o segundo conceito é a probabilidade, tá? Que é definida aqui a notação por P do espaço amostral ou P do evento específico que a gente queira calcular a probabilidade. Então, para cada ponta amostral no meu espaço amostral, de tal sorte que seja possível encontrar a probabilidade P de A de qualquer subconjunto A do espaço amostral. Isto é, a probabilidade do que chamaremos de um evento aleatório, ou simplesmente evento. Eu quero saber a probabilidade daquele evento. E aí esse evento vai estar no conjunto do espaço amostral. E aqui temos a fórmula trivial da probabilidade. Então, se eu quero a probabilidade de um determinado evento A, eu só calculo as chances, as possibilidades de ocorrência do evento A, dividido por todo o valor do meu espaço amostral. Tá? E aí, essa fórmula pode ser já de conhecimento de alguns de vocês, tá? Que é a fórmula mais tradicional, pode-se dizer assim, da definição de probabilidade. E aí, outra fórmula também, que a gente viu no começo dessa aula, está relacionada com a frequência relativa, que é a proporção, certo? Que a gente também pode ser calculado como NI dividido por N, quando a gente tem uma distribuição de frequência, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Que isso aqui, podemos dizer que são definições similares. Então, a parte boa desse conteúdo de probabilidade é que tem um monte de exemplos. E quanto mais exemplos a gente faz, melhor a compreensão do conteúdo. Então, vamos lá para o próximo exemplo, o exemplo 3.
Então, lançamos uma moeda 2 vezes, certo? E aí, considere C para indicar que caiu em cara e R indicar coroa. Então, o espaço amostral será exatamente esse aqui, com 4 possibilidades. E quais são essas 4 possibilidades? Então, a primeira possibilidade é eu lançar essa moeda 2 vezes e ambas caírem cara. A segunda possibilidade é eu lançar essa moeda a primeira vez cair cara e na segunda vez cair coroa. A terceira possibilidade é no primeiro lançamento da coroa e o segundo lançamento da cara. E a última possibilidade aqui, considerada, é eu lançar essa moeda 2 vezes e as 2 vezes caírem coroa. Então, é razoável supor que cada ponto desse meu espaço amostral tem a probabilidade de 1/4, se a moeda for perfeitamente simétrica e homogênea, tá? Então, aqui eu tenho um espaço amostral total, o N, que são as 4 possibilidades que possam acontecer desses 2 lançamentos, tá? Lembrando que a gente está considerando aqui já os 2 lançamentos. Então, nós temos 4. Então, a chance de cada evento aqui acontecer vai ser 1/4, né? Então, se eu lançar essa moeda 2 vezes, a chance das 2 vezes caírem cara vai ser de 1/4. Se eu lançar essa moeda 2 vezes, a chance de cair primeiro cara e depois coroa também vai ser de 1/4, que é representado por esse ômega 2. E qual a probabilidade de eu jogar 2 vezes essa moeda e as 2 vezes caírem coroa? Então, a gente está representando aqui pela possibilidade do ômega 4. Também vai ser 1/4, certo? Então, a questão é, se designarmos A como sendo um evento que consiste na obtenção de faces iguais nos 2 lançamentos, qual vai ser a probabilidade de A? Então, quais são as chances de eu lançar essa moeda 2 vezes e os 2 lançamentos de obter faces iguais? Então, acontece quando o ômega 1, quando ambas forem cara, ou ômega 4, quando ambas forem coroa. Então, a probabilidade de A, nada mais, nada menos que a probabilidade do ômega 1 com o ômega 4, que aqui vai ser 1/4 mais 1/4, que dá 1/2. Sendo um modelo probabilístico um modelo teórico para as frequências relativas, vamos obter agora algumas propriedades sobre probabilidades. E aí, lembrando que como a frequência relativa é um número entre 0 e 1, então temos que a probabilidade, o valor que é dado à probabilidade, tem que estar dentro desse intervalo 0 e 1. Então, não podemos obter probabilidade abaixo de 0 e nem maiores que 1. Sempre vai dar nesse intervalo, certo? E aí será útil também considerar todo o espaço amostral e o conjunto vazio também como possíveis eventos, tá? E aí o primeiro é denominado evento certo. Então, é quando eu quero que todos os acontecimentos, que o acontecimento, a chance seja todo o meu espaço amostral, todo o conjunto do espaço amostral, e aí a probabilidade do espaço amostral é igual a 1, tá? E aí, que é N sobre N vai dar igual a 1. E aí, o evento impossível é o outro extremo, que nada vai acontecer, eu não quero que nada aconteça ali, então a probabilidade vai ser igual, do vazio é igual a 0. E a próxima propriedade que vamos agora estudar é a regra da adição de probabilidades. E aí, existem 2 casos e a gente tem que analisar com calma cada caso. Então, se A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, os conjuntos são disjuntos, então a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Já se esses eventos A e B são eventos quaisquer e possuem elementos em comum, tá? Então a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção desses conjuntos. E aí vamos agora, com calma, entender cada caso. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pronto. O que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos são aqueles conjuntos que não possuem elementos em comum, tá? E aí, consequentemente, os eventos vão ser mutuamente exclusivos. Então, por exemplo, tem aqui o conjunto A. Ele é igual ao conjunto com 2 elementos. Vou chamar aqui x1 e x2. E o conjunto B
possui aqui, conjunto B como seno x3, certo? E aí, esse conjunto tem elementos em comum? Não. Então, esses conjuntos são disjuntos. E se são disjuntos, então a gente consegue calcular a probabilidade da união deles, a probabilidade de um ou outro acontecer, tá? Então, esse A ou B, que é a reunião dos eventos, é o mesmo que eu estiver querendo analisar a probabilidade de um ou outro acontecer. Então, A ou B é a soma das probabilidades quando esses conjuntos são disjuntos. E se não são disjuntos? Se não são disjuntos, o que é que significa que existem elementos em comum? Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui A igual a x, y, e B, por exemplo, igual a xz, certo? Então, observem que aqui esses conjuntos eles não são disjuntos, ou seja, eles têm um elemento em comum. O elemento em comum aqui em questão é o x. Então, quando isso acontece, nós usamos a segunda fórmula aqui da regra da soma. Então, eu quero calcular a probabilidade de A ou B acontecer. Então, eu calculo a soma de A, a probabilidade de A, mais B, e vou subtrair essa interseção. Por quê? Quando eu calculo aqui a probabilidade de A, eu estou considerando um elemento x, porque está aqui também dentro de A. Quando eu calculo aqui a probabilidade de B, eu também estou considerando essa possibilidade x, esse evento x aqui dentro. Então, se eu pegar x mais x, eu vou estar somando a mesma coisa duas vezes. E aí, eu vou subtrair uma ocorrência dele. E aí, qual é a interseção de P e A e B? É o x. Então, aí eu subtraio um x. E a minha contagem agora vai ficar correta, que eu vou estar considerando apenas uma observação do elemento x, uma ocorrência do elemento x. Então é isso, só tem que tomar cuidado nessa parte de interpretação na hora do problema. Se esses eventos eles são disjuntos ou não. Se forem disjuntos, a gente já aplica a fórmula mais simples aqui da soma, que é PA, a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Se não for, tem que tomar cuidado e usar aqui também essa regra da adição, também conhecido como regra da exclusão, né, que a gente vai excluir aqui a interseção. E aí, só reforçando que a reunião, A união B, tá, é quando pelo menos um dos eventos acontecem, ou um ou outro. E a interseção A inter B, chamada de interseção de A e B, é quando A e B ocorrem simultaneamente. Com qual a probabilidade de A e B acontecer? E aí, quando acontece simultaneamente, a interseção aqui, nesse caso, era o X. Vamos definir agora a definição de complemento de um evento. E aí, o interessante é que essa definição de complemento está muito relacionada com a definição de complemento de conjunto, de teoria de conjunto mesmo. E aí, quando a gente tinha um conjunto, qual era o complemento do conjunto? Era tudo aquilo que não tinha nele e que estava faltando para a união dar o conjunto universal. Então, aqui é a mesma ideia. Então, você tem um conjunto aqui de eventos. O complemento dele, o complementar desse evento, vai ser qualquer outro conjunto, de modo que a união dos dois, a gente obtenha o espaço amostral, certo? E aí, a soma das probabilidades do evento e o seu complemento tem que ser igual a 1, porque a probabilidade do espaço amostral é igual a 1, é o total, certo? Um complementa o outro. E aí, aqui embaixo tem uma tabelinha, e aí não se preocupe, você não vai precisar decorar essa tabelinha não, tá? Mas aqui está exemplificando o que acontece das propriedades do complemento com as operações de união e interseção, tá? Em probabilidade, por exemplo, se eu estou calculando a interseção de A com B, o complemento da interseção vai ser o complemento de A união complemento de B, e assim por diante, tá? E aí, quais são as fórmulas que vai ser importante para vocês saberem para a prova? Que não vai estar na prova e que vocês precisam saber. São essas aqui de probabilidade, a fórmula principal lá da probabilidade de N dividido por N, a dos slides anteriores, que é as regras da soma, a probabilidade de A união B,
tem que ser igual à probabilidade de A mais B se forem disjuntos, e se não for, subtrai a interseção. Essas fórmulas mais triviais. Mas essa tabela aqui, não precisa se preocupar em estar decorando, não, tá? Vai estar aqui disponível para consulta quando vocês quiserem estudar, e na prova não vai cair assuntos relacionados com essas fórmulas. E se cair dessas fórmulas aqui de baixo, eu vou estar colocando na prova. E vamos para o último exemplo da aula de hoje. Na tabela abaixo, temos dados referentes a alunos matriculados em 4 cursos de uma universidade em um certo ano. Tá? E aqui nós temos o curso de Matemática Pura, representado pela letra M, Matemática Aplicada pela letra A, Estatística e Computação. Nessa primeira coluna, nós temos a quantidade de homens matriculados nesse curso. Aqui na segunda coluna, nós temos a quantidade de mulheres matriculadas nesse curso. O total aqui embaixo são o total de matriculados nos 4 cursos, que é 115 homens e 85 mulheres. E o total para cada caso específico, nós temos 200 alunos discentes matriculados nesses 4 cursos nessa universidade, certo? Desses 200, 115 são homens e 85 são mulheres. E aqui está discriminado o total na linha para cada curso específico. Então, letra A. Qual a probabilidade de um discente ser do curso de estatística? Então, aqui não quer saber nada com relação ao sexo. Só quer saber a probabilidade desses 200 alunos serem alunos de estatística. Então, o total é 200, eu coloco aqui embaixo, e estatística que nós temos 30 alunos matriculados. Então, a chance desses 200 serem de estatística é 30 sobre 200, que é a probabilidade em estatística. Qual a probabilidade desse discente ser do sexo masculino? Então, dado o total de alunos matriculados nessa universidade, nesses cursos, então a probabilidade de serem do sexo masculino, de serem homens, é de 115 dividido por 200. Letra C. Ele quer saber qual a probabilidade de um discente ser do curso de matemática aplicada e ser homem. Opa, apareceu um I aqui, então está relacionado com a interseção. Eu quero a ocorrência dos dois eventos. Então, a gente vai calcular a probabilidade de A e B, A e H acontecer, tá? Então, a gente vai olhar aqui nessa tabelinha e a probabilidade de um discente ser do curso de matemática aplicada e ser homem. Então, nós temos aqui que é 15. Então, a probabilidade desses dois eventos acontecerem é de 15 sobre 200. Letra D. Qual a probabilidade desse discente ser do curso de matemática aplicada ou ser do sexo masculino? Então, vamos lá. Aqui tem um ou exclusivo. Ele quer saber ou um ou outro. Então, esse acontecimento está relacionado com a união dos eventos, que é probabilidade de A, união H, que A representa matemática aplicada, e H, que representa aqui ser do sexo masculino. Toda vez que aparecer um ou, é união. O I, a gente vai usar a interseção, certo? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado também, que lembra que lá na regra da soma, nós temos 2 possibilidades para o ou, que é se os conjuntos forem disjuntos ou não. E agora, esses conjuntos são disjuntos, qual a probabilidade desse discente ser do curso de matemática aplicada ou do sexo masculino? Então, é o seguinte, esse conjunto aqui, ele não é disjunto. Por quê? Porque existe interseção entre eles, tá? Então, se você olhar aqui o sexo ser do sexo masculino, nós temos aqui 115. Então, para ser de matemática aplicada, nós temos 15. Então, se eu posso somar 15 aqui, a probabilidade de H, com a probabilidade de homem, tá bom? A probabilidade de homem do sexo masculino seria a probabilidade com 115 sobre 20, sobre 200, perdão. 115 sobre 200. Mas nesse 115, eu estou considerando também já os 15 dos homens que fazem matemática aplicada. Então, nesse 115 aqui, está contabilizando também esses 15. E aí, quando eu vejo aqui matemática aplicada, nós temos um total de 30. Então, nesse 30 aqui, ele está considerando tanto 15 mulheres como 15 homens.
Então, esses 15 homens também estão aqui totalizando na quantidade de alunos que estão cursando matemática aplicada. Então, esses 15 está sendo contabilizado no total dos discentes de matemática aplicada, e esses 15 homens também está sendo contabilizado no total de homens que estão inscritos nessa universidade, nesses 4 cursos. Então, se tem interseção nesses dois, nós temos que usar a outra fórmula, que é a fórmula em que não são disjuntos. Tem que eliminar essa interseção. Então, vamos usar essa outra fórmula aqui. Então, a probabilidade de A mais probabilidade de H menos a interseção. Então, probabilidade de A, qual é A? São os alunos de matemática aplicada. Então, o total é 200 embaixo. E em cima, matemática aplicada são 30. Então, a probabilidade é 30 sobre 200. Mais a probabilidade de ser do sexo masculino, que o total é 115. Então, vai ficar 115, que é a possibilidade desse evento acontecer, dividido pelo total do espaço amostral, que é 200. E vou subtrair a interseção. Qual é a interseção? A interseção aqui é o número de homens, que a interseção é homens e matemática aplicada, que a gente já viu aqui no exemplo, no item anterior, desculpa aqui, o item C, que é 15 sobre 200. Então, subtraio, e aí essa aqui é a probabilidade desse discente ser do curso de matemática aplicada ou ser do sexo masculino. E para fechar, esse exemplo ele pede a alternativa E, que é qual a probabilidade desse discente ser do curso de matemática ou do curso de computação. Apareceu um ou aqui novamente, então vamos lá para a regra da soma. E aí na regra da soma, ou um ou outro. E nesse caso agora, será que os conjuntos são disjuntos? Então, vamos analisar. Para o curso de matemática aplicada ou o curso de computação. Então, aqui ele não quer saber nem homens e mulheres, ele quer saber só o discente ser de um curso ou de outro. Então, a chance aqui, né, do discente ser do curso de matemática aplicada, nós temos 30 de 200. E de computação, nós temos também de 30 de 200. Então, esses conjuntos aqui, eles são disjuntos, porque não existe interseção entre eles. Não existe um aluno que está cursando ao mesmo tempo matemática aplicada e estatística, não. Por quê? O aluno ou ele está matriculado em matemática aplicada ou ele está matriculado em computação. Não tem como o mesmo aluno estar matriculado nos dois cursos ao mesmo tempo. Então, esses conjuntos são disjuntos. Esses 30 alunos aqui não tem nenhuma interferência com esses 30 alunos de computação, que são conjuntos disjuntos. Se são disjuntos, nós usamos a outra fórmula mais simples aqui da regra da soma. Então, a probabilidade de A ou C acontecer é de 60 sobre 20, que é P de A mais P de C. E P de A é 30 sobre 200, que é aqui o número de estudantes matriculados na matemática aplicada, dividido pelo total do espaço amostral, e a mesma coisa para a computação. Então, a soma dos dois dá 60 sobre 200. E a observação é que a interseção é vazia. Então, a probabilidade de A inter C, ou seja, a probabilidade de um aluno estar matriculado em matemática aplicada e computação é zero. A interseção é zero. Então, se a interseção é zero, quer dizer que não existe elementos em comum. Ou seja, esses conjuntos são disjuntos. E aí, quando são disjuntos, usamos a fórmula mais simples. Então, é isso, pessoal, que vimos na aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida que surgir, só colocar no fórum, que a gente vai conversando e esclarecendo as dúvidas. E um bom dia para vocês.